Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. Estamos falando, nesse mês de maio, sobre famílias fortes, igreja forte. Famílias fortes, igreja forte. Hoje nós vamos nessa mesma sequência, tá bom? Hoje pela manhã o pastor Enés esteve também conduzindo-nos nessa mesma mensagem de famílias fortes, igreja forte. Agora também estaremos, agora à noite, falando um pouquinho hoje sobre a família de Lídia. O que nós podemos aprender com aquela família, o exemplo que ela foi para nós. Tá bom? Mas antes, só me permita dizer para os irmãos, nós enquanto conselho, assim como os irmãos, nós estamos preocupados com a falta de reunir presencialmente. O conselho também está doidinho, meus irmãos, para nos reunirmos. Mas eu gostaria de compreensão dos irmãos. O conselho está conversando para em bem pouco tempo a gente estar nos reunindo. Mesmo com essas restrições, nós queremos, quem sabe, domingo nos reunir. Por isso eu conto com as orações dos irmãos, vamos conversar enquanto conselho e assim nós estaremos dando um retorno para os irmãos essa semana ainda. Tá bom? Então esteja orando, só estou falando aqui que o conselho não está muito feliz também em não estarmos nos reunindo presencialmente. É o nosso desejo. Mas por enquanto, vamos descansar no Senhor. Se o tempo está exigindo esse sacrifício de nós, vamos então ter um coração grato a Deus e servir ao Senhor mesmo assim. Tá bom, irmãos? Quero te convidar para que você que está aí na sua comodidade do lar, que abrir sua Bíblia em Atos 16. Estaremos fazendo a leitura de 6 a 15. Atos 16, de 6 a 15. Quero trazer uma proposta para nossa pregação dessa noite. Lídia e sua família, um exemplo a ser seguido. Atos 16, de 6 a 15. Estarei fazendo a leitura e vocês acompanhem, por favor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samothrácia no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai, e nos constrangiu a isso. Vamos orar, queridos. Pai querido e Pai santo, Senhor nosso, nos ajude, Pai querido, nessa ocasião onde estaremos conversando, ouvindo, Pai querido, ensinando e sendo instruídos, não por homens, mas senão pelo Senhor, em relação à palavra do Senhor. Conduza-nos, ó Pai, de um acordo com que o Senhor seja glorificado. Abençoe, Pai querido, esses irmãos que estão nos ouvindo. Abençoe, Pai querido, aquele que fala. Que tanto na fala quanto na audição, Deus seja louvado. Dê-nos a oportunidade de aprender um pouco mais com personagens bíblicos como Lídia. Que ela e sua família nos seja exemplo e motivação para enquanto nós, como família, possamos também caminhar com a mesma perspectiva. Ajuda-nos, ó Pai, a ser conosco. Rogamos isso em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o que nós temos aqui é Paulo, já ali na sua segunda viagem missionária, mas me permita um pouquinho, vamos tentar fazer um resumo histórico. Há 5 anos atrás, vamos colocar assim,
Há 5 anos atrás, Paulo terminou sua primeira viagem missionária. Então, diz para Barnabé, chama Barnabé para voltarem às cidades nos quais eles haviam pregado o evangelho e estivessem reforçando ali com os irmãos a fé que lhes foi colocada. Naquela ocasião, Paulo e Barnabé se desentendem porque Barnabé queria levar o seu primo, Marcos, que na primeira ocasião, na primeira viagem, no comecinho da viagem, Marcos volta para Jerusalém. Então, nessa ocasião, que Paulo vai discutir com Barnabé, que não concordava. Até porque Paulo estava imaginando que não poderia confiar em Marcos, nesse caso, uma vez que ele já havia deixado. Ou seja, a confiança ficou ali um pouco arranhada. Então, aquela discussão foi tamanha que Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre, que era até a terra de Barnabé. Paulo pega Silas, pega Timóteo e caminham ali para a sua trajetória. Quando ele chega em Listra, tem aquela ocasião que ele já recruta Timóteo ali, então segue os 3. Mais na frente, Lucas, também o historiador, o que escreve o livro de Atos, vai acompanhá-lo. A segunda viagem missionária durou 3 anos. Nesses 3 anos ele fica um bom tempo andando por aí. E o que você vai observar aí nessa caminhada aqui, eu queria colocar algumas observações que eu vou atentar um pouquinho ali na frente. Primeiro, o Espírito Santo não permitiu com que Paulo fosse para o leste, para Bitínia, ponto. Bem ali ao leste de onde eles estavam. Estavam na Síria, ali na Antioquia, e está seguindo ali bem ao norte. Ele queria ir um pouco para leste, o Espírito Santo não deixou. Também ele queria ir para a Ásia, para o oeste. O Espírito Santo, mais uma vez, não deixou. E o que tínhamos aqui na Ásia? Seus irmãos, leem em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver ali, parte do capítulo 3, vamos olhar o quê? As 7 igrejas pelas quais Jesus, através de João, manda 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E mesmo assim, Deus, através do Espírito Santo, não permitiu com que Paulo, que saia ali do sul, não permitiu que ele fosse a leste nem a oeste, nem para Bitínia, nem para a Ásia, mas o força, de uma certa forma, a caminhar. Filipos, então, é aquela primeira cidade que vai entrar ali na Europa, na região da Macedônia. A Macedônia era uma região que já estava dentro do continente europeu. E ali Paulo começa uma nova pregação para um novo povo, e ele aqui está indo nesse sentido. Nós vamos observar aqui que Paulo ali tem 3 ocasiões em que Paulo, na cidade de Filipos, vai contemplar as 3 classes sociais. Ele vai contemplar a primeira classe social, que é a classe da nobreza, a classe alta, que é o caso de Lídia, vendedora de tecido tingido por púrpura. Então, nesse momento, já vimos aí Paulo abrangendo uma boa fatia da sociedade. Depois caminha, talvez 1 ou 2 semanas depois, ele vai pegar aquela classe mais pobre, que é aquela jovem que estava sendo escravizada por alguns, sendo até escrava de Satanás, que Paulo passava com seus amigos, e aquela moça tinha um espírito maligno que ficava revelando aos povos. Aí vai o povo anunciando a salvação do Deus vivo. E ele se indignou e repreendeu o espírito. Então aquela jovem, que é da classe mais pobre, ela também foi alcançada pela cruz de Cristo. Não podemos apenas imaginar que Paulo repreendeu e ficou por isso mesmo. É claro que assim como não fazemos na pregação do Evangelho de uma forma irresponsável, Paulo também, com certeza, ele fez. Então vemos aqui em Filipos, Deus tendo um projeto com a classe alta, vendo ali Lídia, na classe baixa ali, naquela escrava, naquela jovem escravizada, tanto pelo diabo quanto pelas pessoas. E temos também, no caso, a conversão do carcereiro, que foi a classe média, que era a classe predominante. E nessa classe média vemos aqui os militares. Olhamos então Filipos, a cidade de Filipos, sendo estrategicamente conduzida até Paulo, numa estratégia totalmente divina. É por isso que Paulo não poderia ir nem para leste, nem para oeste, nem para a direita, nem para a esquerda, saiu do sul e está em direção ao norte. E ele caminha nessa ideia. Aqui percebemos também
que Paulo é alguém moldado por Deus através das situações. Enquanto nós temos nossos ranços, nós vamos observar aqui que Paulo nos ensina isso. Paulo, ele tinha alguns critérios. Um deles é não ser pesado para ninguém, e como não ser pesado, ele não queria receber oferta de ninguém. O seu próprio sustento teria que ser das suas próprias mãos. Aqui em Filipos, na segunda viagem missionária, Paulo, ele é confrontado com uma outra situação. E ele vai entender isso como ação do Espírito Santo. E ele começa a receber aqui, a partir de Filipos em Lídia, começa a aceitar uma ajuda missionária ou uma ajuda financeira para o seu ministério. Então vamos olhar Paulo aqui, já entendendo essa nova postura. E essa, sem dúvida alguma, ele vai falar isso em Filipenses capítulo 4, verso 6, que essa igreja de Filipos é a igreja que mais o ajudou. Esse poderia ser esse breve histórico do que foi essa introdução da primeira e da segunda viagem missionária. Ela começa com uma desavença entre dois homens, dois ícones da igreja, dois missionários, mas Deus é aquele que conduziu a história. Quero então, nessa proposta de ter a família de Lídia como exemplo para as nossas famílias, quero tratar aqui no primeiro ponto na seguinte perspectiva. As famílias estão dentro do projeto de salvação de Deus, como a família de Lídia. As famílias estão dentro do projeto de salvação de Deus. Como nós estamos analisando Atos, pegue o livro de Atos, sem querer ir muito longe. Vamos fazer uma análise aqui para ver como Atos faz questão de destacar a questão das famílias. Você pega aí nesse período de 33 anos da escrita do livro de Atos, nós vamos ver aqui algumas coisas sendo pensadas em relação à família. No capítulo 5, vemos a família sendo mencionada, não de uma forma agradável. Vemos Ananias e Safira aqui, uma família que não foi um bom exemplo a ser seguido. Mas Deus fez questão de registrar que famílias estão no projeto de Deus. Mas famílias devem seguir o projeto de Deus também. Ananias e Safira não foi um bom exemplo, não foi uma boa família para que pudéssemos olhar para o lado ruim das famílias. Caminhamos um pouco lá no verso 42, fala que com o avanço da pregação do Evangelho, os apóstolos, os discípulos, iam de casa em casa, de família em família, ensinando a respeito de Jesus Cristo. Observe que capítulo 9, verso 36, Pedro está ali em Jope, uma cidade mais um pouco distante, mas ele estando ali, ele é convidado para a casa de Dorcas, onde era uma mulher que se destacava por fazer boas ações, era uma cristã devota, que além de trabalhar para o Senhor, fazia ações sociais, e Pedro vai ali e ressuscita aquela mulher, restabelece aquela família. Quando Saulo foi convertido pelo Senhor, lá no caminho de Damasco, no deserto, ao sol do meio-dia, nós não vemos ali cego sendo encaminhado ali para um quartel-general, não o vemos sendo encaminhados a um hospital, mas o vemos sendo levado lá em Damasco, na casa de Judas. Foi para uma família. E olha que são coisas poucas, mas Deus faz questão de mostrar a família envolvida em toda a nossa situação, toda a situação. Lá no capítulo 12, verso 12, quando Pedro é liberto da prisão, que Nero queria matá-lo no outro dia, como fez com o seu irmão Tiago, o que Nero está vendo, o Nero Herodes, né? O Pedro, ele é salvo milagrosamente pelo anjo, e quando as portas se abrem automaticamente, já pensou a automação, já sendo mencionada ali no livro de Atos, as portas se abrem automaticamente à madrugada. Para onde Pedro vai? Será que ele vai para o barco ali onde ele trabalhava e tinha segurança perto do mar? Podia pegar um barquinho e ir embora? Podia ir para a sua casa, ver como é que estava? Podia ir para a casa de alguém ou para qualquer lugar. Mas a Bíblia diz que de imediato ele foi para a casa da mãe de João Marcos. Porque o povo ali estava em oração, então estava uma família, além da família consanguínea, uma família na fé reunida em prol daquele servo. E nós vamos observar isso. E quando nós olhamos aqui
para o capítulo 16, dando sequência aqui, o que esse capítulo 16 vai nos mostrar quanto a isso. Olha como o Espírito Santo, lá no verso 6, no capítulo 16, verso 6, o Espírito Santo impediu que eles pregassem na Ásia. Como eu mencionei, nas 7 igrejas ali que são mencionadas no Apocalipse, 7 igrejas que são referências para nós, que são os estágios, períodos da igreja mencionados ali em Apocalipse. Mas o Espírito Santo ali no verso 6 não permitiu. Quando olhamos ali no verso 7 também, ele está sendo resistido, ele quer ir ali para Bitínia, bem ao leste. E o Espírito Santo não, porque havia um propósito de Deus, havia um projeto de Deus. E quando pensavam ir para qualquer outro lugar, lá no verso 10, com a visão do varão macedônio, Paulo entende que havia um chamado de Deus. Então o projeto foi realinhado, não pela vontade humana. E Paulo então caminha bem ao norte e se encontra aqui em Filipe. E o que ele estava esperando aqui era encontrar uma sinagoga e discutir. O que nós olhamos aqui é que ele vê uma visão, mas diante da expectativa de chegar a encontrar uma sinagoga e homens ali para discutir teologia, ele encontra apenas mulheres que estavam orando. E dentre essas mulheres estava Lídia, possivelmente uma convertida ao judaísmo. Quando olhamos para isso e a conversão de Lídia, nós podemos perceber que diante dessa conversão e a forma como envolve toda a situação, desde o chamado ali, Paulo vai entender que Deus tem uma metodologia diferente. Mas independente da metodologia de Deus, a família é sempre um alvo. A família é sempre o objetivo maior de Deus alcançar ali. Paulo poderia se imaginar, uma vez que ele teve uma visão de um varão macedônio, ele iria imaginar ali ter um campo missionário grandíssimo, chegar na sinagoga e ver aqueles homens ponderados nas letras. E o que ele encontra? Não encontra homens, não encontra a sinagoga, e ele percorre durante a semana. No sábado ele fica sabendo que havia um local de oração, perto de um rio, perto de um riacho. E Paulo vai ali e não encontra homens. Ao contrário do que visão, mas ele encontra mulheres tementes a Deus, mulheres orando a Deus, mulheres ali que estão preocupadas em receber de Deus a instrução. E percebemos aqui que Deus desde o princípio tem a família como um projeto, como um alvo maior. E Paulo vai perceber isso aqui. É aqui em Filipos, através da família de Lídia, que iremos perceber que o Senhor irá proporcionar a Paulo sustento para o seu ministério. Iremos olhar aqui que é na igreja de Filipe que vai ser uma base missiológica na Europa. E vamos observar aqui que é essa igreja que sustenta não só Paulo, mas muitos missionários. Então vamos observar que quando Paulo está em Antioquia, lá na Síria, não na Capadócia, a Capadócia tem outra Antioquia também, mas lá, ali atrás, na Síria, lá na Antioquia, quando ele sai, Deus havia tido um projeto para Paulo. E o projeto é incluir a família como sendo alvo da bênção de Deus, mas também sendo um instrumento de Deus para abençoar outros. Paulo, então, poderia imaginar muitas coisas, mas Deus o surpreendeu com a graça. E aí o que nós aprendemos também com a família de Lídia é que nós precisamos, enquanto família, ser sensíveis à voz de Deus. A Bíblia diz que Lídia era negociante de tecidos finos ou de púrpura. E isso era tintura muito cara, e era caro mesmo. Até porque tecidos tingidos era uma prerrogativa, era um pré-requisito para poucos. E ainda mais a púrpura, que o tecido era caríssimo. E então Lídia era de uma classe social bem alta. Era alguém que estava ali na elite da sociedade. O que olhamos aqui é que, por ser temente a Deus, Lídia dava seu testemunho de fé no contexto em que transitava, numa classe social elevada da sua época.
Olhamos essa Lídia orando ali, junto com outras irmãs. É certo que essa irmã também dava o seu testemunho de que aquela se encontrava. E isso é bom para nós. É bom para nós entendermos que a nossa família deve estar embrenhada nesse mesmo projeto. Onde quer que nós nos encontremos, o testemunho ao Senhor deve ser algo que nos precede enquanto família. Deus ali deseja que tenhamos famílias, assim também em nossos dias, famílias que testemunham a respeito da sua fé. Lídia vai ser aquela mulher que tinha sensibilidade, e essa sensibilidade foi gerada pelo Espírito Santo. Essa sensibilidade aqui vai ser uma consequência do amor de Deus ali, envolvendo aquela irmã ao ponto de abençoá-la. E como essa sensibilidade aqui foi percebida, nós vamos observar aqui que Lídia ouviu a mensagem do Senhor. Ouviu a mensagem do Senhor. Lídia poderia muito bem dizer assim, eu já tenho uma religião judia, eu já sirvo a Deus Jeová, Yahvé, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas observe como a leitura daquela mulher, por mais nobre que seja, ela precisava conhecer o verdadeiro caminho. E é isso que Deus propõe nas nossas famílias. As nossas famílias podem até ser autossuficientes, ser prósperas em tudo. Por mais que as famílias possam demonstrar competência em tudo que faz, por mais certos que estejam nas questões espirituais, isso não é suficiente, ou não dá à família uma credencial para ouvir, aceitar, entender e cumprir a palavra de Deus. Lídia conhecia um pouco da palavra, mas não conhecia a palavra na sua essência, no seu todo. E Paulo foi aquele que intervém com aquelas mulheres e apresenta o evangelho para Lídia. E essa mulher a Bíblia diz que abriu o coração. É isso que o texto está dizendo ali, que Deus abriu o coração de Lídia. Falar desse abrir o coração diz respeito ao despertar alguém a faculdade de entender ou desejo de aprender sobre o Senhor. Olha como Deus naquela família em Lídia, Ele abriu os olhos do entendimento. Deus proporcionou a ela, permitiu a ela e posteriormente à sua família que pudessem não só abrir a capacidade auditiva, espiritualmente falando, mas enxergar o seu momento, ver a realidade na qual ela vivia. O verso 14b e 15 diz, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Lídia ouviu e fez com que toda a sua família ouvissem também a palavra do Evangelho. E é claro que nós precisamos entender aqui, esse abrir aqui, o entendimento de Deus, não é uma coisa repentina, como um passe de mágica, ou como a lâmpada do gênio que você faz alguns pedidos e tudo acontece. Observem, queridos, que Paulo é alguém que foi chamado por Deus para, na exposição da palavra, aquelas mulheres, e depois durante a semana com as suas famílias, pudessem estar digerindo aquilo que foi ensinado. Essa família de Lídia vai nos ensinar isso, que nós devemos pagar o preço com os nossos. É ficar analisando mais em cima, um pouco lá na frente nós vamos ver sobre Bereia. É aqueles que tiveram um zelo, um cuidado diferente de Tessalônica, que não teve tanto cuidado em relação à Escritura. Mas olhamos aqui, essa mulher Lídia ouviu o Evangelho. Ela então ficou sendo ensinada e Deus foi abrindo entendimento. E posteriormente, depois de algumas semanas, quem sabe um mês, essa mulher com toda a sua família deve ter tirado todas as dúvidas. E ela então vem entregar a sua vida e a sua família. Olhamos então que Lídia representa pessoas ou famílias que são sensíveis à voz de Deus, que ouviu, entendeu e vai colocar em prática esse ensinamento. Esse é o exigido, é o que a família de Lídia vai nos ensinar. Ela ouviu, compreendeu, mas colocou em ação aquilo que Deus esperava dessa família. Mas o que precisamos cultivar, assim como foi aquela família, para desenvolver essa sensibilidade?
desenvolver essa necessidade de não só ouvir da palavra, mas colocar em prática. Precisamos então cultivar a presença de Deus dentro da família. Cultivar na família o ambiente de louvor. Você tem o hábito de cantar com seus filhos, com a sua família? Eu canto com a minha esposa, mas eu sou desafinado. Ela é um contralto certinho, afinadinho, mas eu já não sou bom. Mesmo assim, quando nós cantamos, nós nos aproximamos e temos uma certeza gostosa de que ali estamos adorando a Deus. Cultivar a presença de Deus dentro do lar é o ideal. Fazer na família o espaço de santidade. Aprender ali dentro da família o que é necessário fazer para que Deus se faça presente ali, sendo adorado. E isso só pode acontecer em uma família que olha para outras famílias como exemplo. Lídia vai nos mostrar isso. Lídia vai nos mostrar que é uma prática comum, a leitura e a busca em oração. Nós vemos isso. Antes de Paulo ser confrontá-la com a religião judaica e ela entender, através do Espírito Santo, o que Deus estava exigindo dela, ela já tinha uma prática de uma vida de santidade, de devoção ao Senhor. Depois, cultivar na família meditação, quietude, amor, respeito, consideração. Nós vamos olhar que nesse texto, primeiro, há um projeto de Deus na família. A família é um projeto de Deus. E vamos olhar historicamente como o livro de Atos tem mostrado isso. Aqui em Lídia, no versículo 14, está justamente falando isso, que Deus abriu o entendimento, tirou as escamas da ignorância. E assim, mostrando justamente essa oportunidade. Quando nós olhamos, temos uma terceira lição aqui do que aprendemos com a família de Lídia. Aprendemos da família de Lídia que Deus tem um propósito nas famílias, e Lídia foi contemplada. O Espírito Santo não permitiu com que Paulo fosse a leste, a Bitínia, nem a oeste, lá para a Ásia, nas 7 igrejas, não ficasse onde ele estava, mas que ele seguisse para o norte, porque havia um propósito de Deus em famílias. E aqui a gente viu a primeira família da Europa, e sendo a base missionária da Europa. Olha como Deus tem na família um grande valor, como tem um valor na sua família e na minha família. E Ele espera que eu e você, pais e mães, filhos e irmãos, possamos todos nós cultivar essa graça. Ter um hábito agradável em casa, de ter cânticos espirituais na boca. Às vezes na nossa boca temos de tudo, menos coisas que agradam a Deus. As palavras que desferimos contra os nossos queridos dentro da família são setas bem venenosas, inflamadas, como diz o Salmo. Então o que nós devemos e precisamos cultivar na família, um ambiente que nós vimos aqui na família de Lídia. Lídia desenvolve um ambiente onde todos chegaram à mesma conclusão de fé que ela, e ao longo de alguns dias e semanas foram todos alcançados pela cruz de Cristo e em momento oportuno foram batizados. O batismo é a confirmação, o batismo é a celebração da aliança, de que Deus é o Senhor da família, mas que aquela família assume o compromisso de viver em servidão a esse Deus. É isso que olhamos, e tem uma outra lição aqui que podemos observar, aprender com a família de Lídia. É que Lídia e sua família nos ensina que devemos apoiar a obra de Deus, ou apoiar os trabalhos da igreja. Vamos ver Lídia dizendo isso, verso 15. Observe comigo aí no verso 15, a parte B. A Bíblia diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Observe aí que Lídia, agora convertida, nossa irmã em Cristo, ela constrangeu Paulo. Essa ideia de constrangimento é que ela insistiu, suplicou, rogou. Ela colocou Paulo na parede. Olha o ensinamento que está por trás aqui. Paulo tinha suas convicções de não ser peso para ninguém. Isso lá no capítulo 20 ele vai deixar isso claro também. Que ele não queria ser pesado para ninguém, que ele ia trabalhar com as próprias mãos, que ele ia ser um fazedor de tenda, e ia sustentar, e ele não precisava que ninguém o sustentasse, para que ninguém viesse falar: eu sou o que sustenta Paulo.
Paulo está aqui recebendo aquela oportunidade de aprender com aquela família e nos ensinar que por muitas ocasiões Deus quer mudar alguns conceitos nossos que achamos certos, mas devemos deixar com que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Paulo foi aquele que recebeu de Lídia e de sua família um apoio aí naquele momento. Olha o verso 40 desse mesmo capítulo 16. O que você vai ver ali? Essas duas cenas seguintes, as duas cenas assim, os dois movimentos de Paulo. Aquela jovem que heptoniza, né, que está tendo um espírito de adivinhação, ele repreende aquela escrava, ele resgata, depois ele vai preso por conta disso, e lá na prisão há um grande terremoto, as cadeias se soltam, e o carcereiro é confrontado pelo Evangelho. E Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas antes do carcereiro, lembre-se que Paulo foi chicoteado, ele foi espancado. E o que nós temos aqui, ele vai para a cadeia, aquele carcereiro lava o corpo de Paulo e Silas, e depois, para onde Paulo e Silas vão? Eles vão para a casa de Lídia. Paulo está aprendendo também que nós, enquanto povo de Deus, devemos ter nossos valores, mas deixar com que Deus, às vezes, nos surpreenda com os valores dele e não necessariamente só com o nosso. Como famílias, precisamos apoiar aqueles que foram chamados por Deus para fazer um trabalho especial no seu reino. Ou até, como famílias de Deus, precisamos nos envolver com a obra de Deus. Irmãos, livro de Filipos, capítulo 4, 20, você vai ver Paulo dando testemunho que ele está alegre ao extremo, porque ele estava recebendo ali as ofertas da igreja de Filipe. Ele está demasiadamente alegre por entender que aquela igreja havia mandado sustento, e ele dá o testemunho de que aquela igreja, a partir daquela família, foi uma família que se envolveu com a igreja. E não é uma boa lição para a gente, irmãos? Nos envolver com a igreja, os nossos filhos estarem envolvidos com a igreja, com a mocidade, com os adolescentes, com o PH, com a SAF, enfim, ministério de louvor, teatro, evangelismo, há muitas áreas. Lídia quer nos ensinar isso para famílias que não somos famílias fragmentadas. O pai vai para um lugar, a mãe vai para outro lugar e os filhos vão para um lugar que ninguém sabe. Não, queridos. Vamos aprender que nós precisamos olhar para a igreja como um núcleo de bênção de Deus. E nesse núcleo, os abençoadores são as famílias. E os abençoados são as famílias. É ali que a gente vai tendo a mutualidade. De uma vez sendo instrumentos de Deus, nós podemos e possamos absorver daquilo que Deus tem para nós. Caminhando para uma conclusão diante de tudo isso, meus queridos, vamos nos lembrar que Lídia foi a primeira convertida ali que se tem notícia na Europa. Vamos nos lembrar que foi a casa dela que foi uma base missionária da Europa. Vamos nos ensinar que a igreja primitiva não foi composta só de homens, mas a igreja primitiva era composta de famílias. E Lídia é uma família que nos instrui. Não somente ela, mas toda a sua família, com certeza, absorveu essas marcas, as marcas de um evangelismo autêntico, e abençoou a igreja no primeiro século. Abençoou a vida de Paulo, abençoou o ministério de Paulo. Assim também, e aqui vem a minha aplicação, assim também deve ser a sua família. A minha família, a nossa família, precisa ser vista e entendida como famílias que se envolvem na obra do Senhor. Famílias que ajudam, que tiram a mão do bolso. E se porventura a sua família não tem sido assim, eu te faço um desafio. Não fique olhando só para a família de Lídia, mas olhe para as famílias dos seus líderes, dos seus pastores. Veja o quanto eles se envolvem na causa. E chegue à conclusão, eu devo seguir o mesmo caminho que meus líderes estão me conduzindo. Eu e a minha casa devemos servir ao Senhor. Que seja assim. E que todos nós, amados, sejamos abençoados pelo Senhor.
Vamos orar. Pai querido e Pai santo, nos ajude e nos abençoe. Sê conosco, nos oriente. Que a cada dia a boa mão do Senhor nos ajude e nos abençoe. Que o Senhor venha nos envolver com teu divino Espírito Santo. E que diante de muitas lutas e dificuldades enquanto família, queremos rogar por socorro ao Senhor, que é o Senhor da família. É o Senhor que desde Gênesis vai mostrar ali que o Senhor tinha a preocupação de estabelecer a primeira família. E que lá em Apocalipse há uma relação familiar também. O noivo está resgatando a sua noiva, está contraindo núpcias com a sua noiva, Jesus com a igreja. Ali há um casamento, no início houve o casamento, no final o casamento. Isso quer dizer que o Senhor está vendo as famílias com muita preocupação, com muito zelo e com muito amor. Por isso pedimos ao Senhor, continue a nos abençoar, continue a ser conosco. Rogamos isso em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Até, queridos.